Vamos dando início ao nosso curso de liberação miofacial manual. Vou começar com vocês nessa parte introdutória com a base conceitual. Sejam todos bem-vindos a mais um curso do Instituto RS Saúde. Então, o curso de liberação miofacial vai agregar muito seus atendimentos. É um curso muito bom que vai lhe dar um diferencial no mercado de trabalho, o qual você vai poder usar suas mãos para auxiliar nos seus tratamentos, principalmente para causar no seu paciente uma melhor qualidade de vida. Então, vamos prestar bastante atenção na base conceitual. Ele é dividido com a base teórica, depois a gente vai introduzir as bases práticas. Então, vai ser muito importante para vocês, quem trabalha com a terapia holística, quem trabalha com fisioterapia, quem trabalha na área da estética, quem trabalha com as mãos, vai ter mais um material a mais para poder auxiliar seus pacientes. Então, introduzindo a parte de liberação miofacial, qual é o conceito de liberação? É uma das muitas contribuições feitas ao campo da medicina natural manual, ou seja, utiliza as mãos. Ela associa muitos dos princípios das técnicas de tecido mole, da técnica de energia muscular, das técnicas indiretas e da força inerte da técnica crânio-sacral. O que isso quer dizer? A liberação miofacial ele se assemelha muito com as técnicas de massagem, do toque que você vai ter com seus pacientes. Então, vocês vão ver na prática, na hora que vocês forem praticar e na hora que vocês forem atender, o quanto o toque e a precisão no seu toque é importante para desempenhar a técnica. A fáscia recebeu a atenção de muitos indivíduos, inclusive de um norte-americano que aplicou forças de torção nas extremidades para restaurar o equilíbrio dinâmico e a simetria facial. Então ele começou a perceber a importância de você liberar a fáscia, tá bom? A fáscia muscular é aquela que recobre o músculo. Então, em cima de todo o músculo, a gente tem uma fáscia. E essa fáscia dá um contorno, dá uma estabilidade a esse músculo. E quando ela está aderente, quando ela está muito firme, esse músculo não tem seu desenvolvimento normal. Então, por isso que existiu a técnica, começou a desenvolver a técnica da liberação miofacial, que é descrita ou pode ser classificada como superficial ou profunda, sendo frequentemente utilizada de liberação miofacial base conceitual modo combinado. Então, a gente utiliza tanto a parte superficial, com uma pressão um pouco menor, e até a parte profunda, aplicando pressões maiores nas áreas. Ela aplica os princípios da sobrecarga biomecânica, do tecido mole e as modificações reflexas neurais mediante da estimulação dos mecanos receptores presentes da fáscia. Então, quando você dá o estímulo da fáscia com o seu toque, a sua parte manual, ela avisa os mecanos receptores. Esses mecanos receptores a gente tem no nosso corpo. Ele faz com que essa resposta do toque, da pressão que você dá, chegue até o cérebro. No cérebro, ele interprete como algo melhor, algo relaxante, algo protetor e vai dar uma resposta através desses mecanos receptores. E aí o que acontece? Acontece o fenômeno da liberação miofacial. Então, como é que faz? O paciente fica relaxado, o paciente fica mais leve, o paciente acha que está mais solto, mais alongado, mais flexível, porque essa resposta chega até o cérebro através dos mecanos receptores. E aí, os mecanos receptores são bastante presentes na fáscia muscular. A barreira de resistência pode ser atacada diretamente ou pode ocorrer uma pressão linear em uma direção que se afasta da barreira de resistência de forma direta. São técnicas frequentemente chamadas de barreiras diretas e indiretas. Muitas vezes, as barreiras são abordadas de maneira combinada em cada direção. Então, quando você entra em contato com o seu músculo, com o tocar do paciente, quando você sentir a pressão que você deve exercer sobre o músculo do seu paciente, você sabe que vai encontrar algumas barreiras. Então, essa barreira de resistência, essa barreira que causa na parte da fáscia, é a partir daí que você vai ter as técnicas necessárias para superar essas barreiras de modos combinados, de modos essenciais para o músculo. Então, a liberação miofacial, de modo mais conceitual, ela se baseia no movimento involuntário inerte do tecido. Então, o tecido está lá parado, inerte. Então, você vai fazer um movimento involuntário a esse tecido. E esse movimento inerte do tecido muscular, é considerado resultante da alteração rítmica que ocorre no tono muscular,
das forças pulsantes da circulação arterial, dos efeitos da respiração e da força do impulso rítmico craniano. O que isso quer dizer? Que é um conjunto de forças, de efeitos que temos no nosso corpo. O tônus muscular, força pulsante da circulação arterial, efeito da respiração, força do impulso rítmico. Então, todas essas forças, todos esses efeitos começam a sobressair, começam a ficar mais sobrecarregado. Então, esse fenômeno começa a agravar a parte da face muscular. Isso aí a gente tem o quê? No nosso corpo, diariamente, o tempo todo. Então, a partir daí que vem a técnica da liberação miofascial. E antes da gente começar a falar um pouco da técnica, vou falar o que é a fáscia muscular. A fáscia muscular, se você observar na imagem, a gente consegue observar bem aqui nessa imagem. Temos a fáscia, temos o músculo e temos a fibra muscular. Se você observar, a fáscia muscular, ela está recobrindo tanto o músculo e o músculo, a fibra. Ou seja, ela recobre tudo. Então, onde é que a gente tem músculo, onde é que tem fibra muscular? Nosso corpo todo. Então, essa fáscia, ela fica tensionada, porque ela tem que dar um contorno, ela tem que dar uma estabilidade, ela tem que dar um movimento junto com o músculo, junto com a fibra muscular. Então, ela fica sobrecarregada. É a partir daí que a gente tem que trabalhar essa fáscia. Então, o terapeuta clínico que trabalha com a técnica de liberação miofascial manual necessita ter um conhecimento minucioso da continuidade da integração da face. Ou seja, a face é a unidade do corpo contínua de região para região e reveste totalmente os 53 áreas regionalmente mapeadas do corpo. Ou seja, a gente tem face muscular da cabeça até o pé. E isso recobre todo o nosso corpo, recobrindo todos os nossos músculos, consequentemente toda a fibra muscular. Não são fáscias, como frequentemente se diz, mas se diz fáscia. Então é fáscia muscular. A palavra fáscia no singular não representa uma entidade fisiológica, mas todo o conjunto membranoso, muito extenso, uma única entidade funcional. Então a fáscia é um único conjunto membranoso extenso por todo o corpo. Então por isso que não se fala fáscias, se fala fáscia muscular. O tecido conjuntivo, da parte do músculo, representa praticamente 70% dos tecidos humanos. Seja qual for o nome que leve, tem sempre a mesma estrutura básica. Esse tecido conjuntivo parece mal conhecido por nossa profissão. Então, muitas pessoas não sabem utilizar o que tem de melhor que nossas mãos, o nosso toque, na nossa área de terapia, para conseguir causar esse efeito fisiológico no nosso paciente. Então, a gente tem que conhecer o toque, a gente tem que conhecer a parte muscular, a gente tem que conhecer a face muscular para, assim, desempenhar a função da liberação miofascial. Já que o tecido conjuntivo, ele representa toda essa camada, praticamente camada toda do nosso corpo, 70%, então, mostrando uma imagem mais detalhada, o tecido conjuntivo frouxo, ele é composto pelo epitélio e o tecido conjuntivo frouxo, ó, o epitélio está sobressaindo a parte do tecido conjuntivo frouxo. Acredito que sob a influência de técnicas osteopáticas, técnicas manuais, técnicas de terapias com as mãos, a globalidade é representada pela face. Ou seja, quanto mais toque você fizer, quanto mais o olhar crítico que você tiver sobre o músculo, sobre a face, sobre o tecido conjuntivo, mais resultado você vai ter. Claro que o tecido conjuntivo, que representa quase 70% dos nossos tecidos, é um modelo perfeito de globalidade funcional. Ou seja, ele se encontra em todo lugar. Se é globalidade funcional, então, quais são esses músculos? Se vocês observarem nessa imagem, a gente viu as funções, são todas globais, né? O músculo. Então, a gente tem o trapézio, temos o levantador das escápulas, temos o deltóide, temos o latíssimo do dorso, temos o glúteo máximo, tibial posterior, sóleo, gastrocnêmio, rotadores, romboides. Então, todos esses músculos fazem parte do nosso corpo e acima deles temos o quê? A nossa face muscular. Então, a partir daí que se, às vezes, um músculo ele não está correspondendo com a parte funcional do corpo, às vezes o paciente vai chegar para você e vai falar bem assim, poxa, eu estou sentindo uma dor aqui no ombro e essa dor não passa, já botei medicamento, já tomei isso, fiz fisioterapia, fiz terapias e não sei o que é o certo. Aí o que pode ser? Pode ser que algum músculo, alguma outra estrutura do corpo
esteja sobrecarregando essa área. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar crítico sobre ela. Não podemos mais considerar o músculo como uma entidade funcional isolada. Tá bom? Então, devemos vê-lo como um elemento constitutivo de um conjunto funcional indissociável. Ou seja, o tecido conjuntivo fibroso, apneurose, tendões, septos intermusculares. Então, um elemento elástico que transmite, coordena, distribui as tensões sobre o esqueleto, passivamente móvel. Então, a gente tem que lembrar que o músculo é móvel, é algo que dá o contorno, algo que dá estabilidade ao nosso corpo. Outro é o elemento motor que realiza os tensionamentos. Então, a gente sabe que também a parte muscular é algo motora, né? Assim como o esqueleto. E a anatomia do aparelho locomotor é fisiologicamente constituída por dois esqueletos. Então, um passivo e um rígido. A gente tem dessa parte formada por articulações que permitem deslocamento no espaço. E também temos a parte que faz com que o tecido conjuntivo fibroso estejam incluídos, né, na parte contrátil. Ou seja, a gente precisa de uma para se deslocar e uma parte para se contrair. Então, na parte dos ossos, a gente se desloca e na parte de contração, a gente tem a parte do músculo. Então, já a título de curiosidade, a título de esclarecimento, a função do esqueleto, locomoção. A função muscular, contração. Então, a gente já sabe diferenciar um do outro. A face ela pode ser descrita constituindo em 3 camadas. Então, a gente pode ter a face superficial, ela encontra-se ligada à subsuperfície da pele, e é um tecido de trama frouxa, fibroelástica e areolar. Dentro da face superficial, temos o quê? Gorduras, estruturas vasculares, tecidos nervosos, particularmente conhecido como corpúsculo de Pacini, ou receptores de pele. Então, por isso que eu falo nos meus cursos, ou quando eu estou dando minha aula, eu sempre friso que o toque no seu paciente vai ser importante. E quanto mais importante o toque, maior a responsabilidade. Por quê? A gente sabe que dentro dessa face superficial, a gente tem o quê? Gordura, estruturas vasculares, tecidos nervosos. Então, se a gente estimular de uma forma errônea, se a gente estimular de uma forma que agrida muito o nosso paciente, a gente vai acabar machucando. Então, vamos ter cuidado com essa parte da liberação miofascial. A pele pode ser movimentada em muitas direções. Então, vocês vão observar na hora da prática, da liberação, o quanto de movimentos a gente vai fazer o contorno da nossa pele. Dentro da face superficial, há um espaço em potencial para acúmulo de fluido e metabólitos. O que isso quer dizer? Que quando a gente faz a liberação biofacial, a gente consegue eliminar esse acúmulo de metabólicos que prejudica o nosso corpo. Então, conseguimos fazer um acúmulo de defesa, a gente consegue juntar sistema imunológico ali para conseguir consertar aquilo que não estava funcionando muito bem, porque estava tendo um acúmulo de fluido e metabólicos prejudiciais ao corpo. Então, quando o paciente falar para você, poxa, fiz liberação miofascial e estou me sentindo estou me sentindo mais leve, porque esses metabólicos, essa parte do fluido que estava acumulado de forma errada, foi eliminado. Muitas das alterações palpatórias, das anormalidades da textura do tecido, decorrem de alterações dentro da face superficial. Então, vimos a face subsuperficial, temos agora a face profunda. A subsuperficial temos o quê? Trama frouxa, fibroelástica e areolar. Na face profunda, já temos uma parte mais firme, mais retesada e mais compacta, ou seja, mais densa. E ela também envolve todo o corpo. Ou seja, ela envolve e separa os músculos, circunda e separa os órgãos viscerais internos e contribui intensivamente para o contorno e função do corpo. Nesse curso em específico, a gente vai ficar com a parte superficial, aquela parte de relaxamento, aquela parte de liberar a face do músculo. Essa parte mais profunda, envolve órgãos viscerais, é um aprofundamento a mais que você pode fazer depois da liberação miofascial. O peritônio, o pericárdio e a pleura, que são camadas que revestem, são elementos, né, especializados da face profunda, eles revestem algumas partes vitais do nosso corpo. Tem características também de firmeza, de resistência, de confinamento, ou seja, eles podem criar problemas, como a síndrome de compartimento. Como é isso? Trauma com hemorragia no compartimento anterior da perna inferior pode causar edema,
Ou seja, você tem uma pancada, uma hemorragia, você causou logo um edema, foi atingir essa parte da face. E o edema é prejudicial por quê? Pois as estruturas nervosas sensíveis existentes dentro do compartimento. Ou seja, quando a gente gera um edema, a gente também gera uma agressão ao sistema nervoso. Muitas vezes, uma fascicectomia cirúrgica se faz necessária para aliviar a compressão sobre os elementos neurais. Então, vimos a parte a que a gente vai introduzir bem a parte superficial, a das técnicas. Vimos a parte profunda que envolve mais os órgãos, a parte das vísceras mesmo, falando popularmente. E também temos as características micro e macroscópicas da face profunda. Por que isso tudo é importante falar? Porque isso tudo a gente tem que revisar. Porque a gente vai envolver a nossa face muscular. E mais importante que envolver a face muscular, a gente vai envolver nosso paciente. Então, as faces profundas são essencialmente formadas por colágeno tipo 1, organizado em inúmeros feixes fibrosos que são executados em diferentes direções, exceto no caso do osso, embora a proporção de 1 para 3 pode variar amplamente. Reconhece-se que, durante os períodos de crescimento rápido, a regeneração e reparação, e no tecido fetal, os tecidos contêm quantidades mais abundantes de colágeno tipo 3, mais resistente. Os níveis de colágeno do tipo 3 também podem variar em diferentes tipos de fáscia, mas isto não tem sido investigado exaustivamente. As fáscias profundas, que é aquela mais rica em colágeno tipo 3, eram anteriormente classificadas como tecido conjuntivo denso e irregular, ou seja, ela dava aquele contorno, mais uma parte irregular e uma parte densa. Mas investigações recentes demonstram que a fáscia profunda consiste em 2, 3 camadas de feixe de fibras colágenas paralelas, com cada camada contendo, em média, espessura de 277 milímetros. Ou seja, são bastante ricos na espessura do colágeno. E essas camadas são constituídas por feixes de fibras de colágeno paralelas que ocorrem no tipo ondulado. Ou seja, é uma parte bem mais profunda. Se você observar, 277 milímetros, a parte do colágeno, a parte da face profunda, pegando o tecido denso e irregular, ou seja, mais denso ainda, mais pressão, temos que fazer mais força e principalmente temos que saber o local que vamos atingir. Além disso, as fibras de colágeno de camadas adjacentes estão orientadas em sentidos diferentes, ou seja, causa totalmente algo oposto. Se ela está indo para um lado ou está indo para o outro. Cada camada é separada da outra por uma fina camada de tecido conjuntivo frouxo, que permite o deslizamento de várias camadas sobre as adjacentes. A suposição tácita de que o efeito do tecido conjuntivo frouxo contém níveis mais abundantes de colágeno tipo 3. Então, é aquele colágeno mais denso.